Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos e agora nós vamos falar sobre o cientista de dados, o profissional que trabalha dentro da área de ciência de dados. Bom, nessa imagem a gente tem os três grandes pilares da área de ciência de dados. As habilidades com desenvolvimento, que a gente costuma chamar como esse hacking skills aqui. Do lado direito aqui, a parte mais matemática, mais estatística, que está concentrado como estatística multivariada, estatística univariada e bivariada, a gente explora um pouquinho mais. E esse terceiro pilar, que é a expertise do domínio, né? O quanto você conhece do problema que você está enfrentando. A gente fala que dentro de ciência de dados você tem diversos tipos de profissionais diferentes, alguns mais focados em programação, outros mais focados em estatística e alguns com bastante conhecimento sobre o negócio. Muito raramente você vai encontrar um profissional que seja muito bom nesses três pilares, que seja um baita desenvolvedor, tenha um hard skill bem forte em matemática, estatística e também conheça muito do negócio. Esse profissional é o que a gente chama de um profissional unicórnio. Ele consegue reunir esses três grandes pilares que são bastante diferentes um do outro no mesmo profissional. O que a gente tem feito mais recentemente, na verdade, é contratar equipes de data science, onde cada uma dessas pessoas tem um ponto forte, um ponto fraco, um sabe um pouco mais de programação, outro sabe um pouco mais de estatística, e essas pessoas se juntam e formam um time de data science. E um time de data science é aquele time que tem esses três pilares bem preenchidos. Isso, além de ser mais fácil de você treinar as pessoas, é razoavelmente mais fácil de você substituir uma pessoa se ela sai da sua empresa e muito mais fácil de você encontrar pessoas com cada uma das habilidades do que uma única pessoa com essas três habilidades, que é o cientista de dados completo ali. Vamos tentar pensar em cada uma dessas três agora de forma separada. A primeira parte é a parte da programação. Quando o Data Science começou, alguns anos atrás, essa era a parte mais importante. A gente não conseguia fazer praticamente nada sem os skills aqui de programação, sem saber uma boa linguagem de programação, conseguir tirar dados não estruturados, dados de documentos, organizar esses dados. Então esse era o skill realmente mais importante e isso explica também porque a maioria dos cientistas de dados, dessa primeira leva, dessa primeira fase da ciência de dados, são profissionais que são antigos desenvolvedores, antigos DBAs, pessoal que trabalhava talvez com banco de dados, ou a galera que fez doutorado, PhD em alguma área que exigia programação. Agora, um pouco mais recentemente, cada vez menos a gente precisa ter skills muito avançados em programação. Por quê? Aquelas partes mais mecânicas de data science, que era construir uma API, construir plugins para banco de dados, fazer operações muito complexas da parte de desenvolvimento, cada vez mais essas etapas estão sendo automatizadas pelas ferramentas. Então, a curva de aprendizado para você superar essa barreira da programação está cada vez menor. Um bom exemplo é a linguagem Python. É uma linguagem de programação que é razoavelmente antiga, mas nunca foi muito popular, porque ela não era muito rápida, não tinha pacotes muito robustos, não era uma linguagem muito profissional, por assim dizer, mas o fato dela ser uma linguagem super simples de escrever, ter uma barreira de entrada tão pequena, foi um grande fator para a ciência de dados, de um modo geral, e análise de dados, de uma forma secundária, usasse Python para fazer como sua linguagem primária ali. Então, pessoas que não são exatamente da área de desenvolvimento, como eu que vim das ciências sociais aplicadas, conseguimos fazer o nosso trabalho, resolver os problemas que a gente precisa no nosso dia a dia com uma linguagem que é razoavelmente simples. Como é que ela faz isso? Ela é uma linguagem que a gente chama de alto nível. Então, existem linguagens de baixo nível, que são linguagens mais próximas da linguagem de máquina, linguagens um pouco mais complicadas, para resumir. E tem linguagens de alto nível que usam como se fosse um tradutor dessas linguagens de baixo nível. Então, isso é um dos motivos para que essa barreira da programação tenha se tornado cada vez menor e cientistas de dados consigam vir de diferentes áreas que não a área da programação. A segunda grande área, a área da matemática, da estatística, talvez seja a área que dê o nome de ciência para essa área.
Data Science só é ciência porque existe metodologia estatística aqui envolvida no core do negócio. E aí tem aqueles prós e contras, né? Primeiro, é um negócio razoavelmente difícil de aprender, tem uma curva de aprendizado que não é exatamente fácil, é difícil da gente superar, fazer automatizações nessa área, embora ainda dê para fazer algumas coisas, mas você realmente precisa aprender o básico ali da ciência, como é que faz uma boa inferência, o que é correlação, o que é causalidade, quando é que a gente pode argumentar que aquele efeito é causal, e essas discussões estão dentro dessas técnicas de estatística e basicamente estatística univariada, estatística multivariada para a gente. Acho que tem um detalhe de correlação e causalidade que está explícito nesse gráfico aqui. Esse gráfico foi o colega aqui, Andrew Silver, que fez, e ele é um gráfico 2.0 de um gráfico mais tradicional, que não tem essa separação do que é pesquisa tradicional e do que é data science. Basicamente, o que ele faz nesse gráfico é separar a estatística univariada, que é aquela estatística que a gente analisa os primeiros momentos estatísticos, média, moda, mediana, correlação também, né, na estatística bivariada, como é que as variáveis se correlacionam entre si, e ele separa isso do que é a estatística multivariada. E essa separação, como vocês vão ver no restante dos vídeos, é extremamente importante, porque as variáveis elas se correlacionam juntas, né, se correlacionam ao mesmo tempo. E quando você analisa apenas de forma bivariada, você analisa apenas a correlação entre duas variáveis, você corre um risco enorme de você não estar colocando o efeito causal dela. E a gente tem uma série de técnicas, uma série de metodologias para tentar separar esses efeitos. Agora ainda está um pouco confuso e a gente explora mais esse tema quando chegar a hora. E o terceiro pilar do cientista de dados é essa expertise do domínio aqui. Para dar alguns exemplos, imagina que você esteja trabalhando num time para prever um fraudador. É muito importante para você que você conheça programação para colocar aquelas ideias que estão na sua cabeça para funcionar, para rodar. É muito importante que você entenda de estatística para não cometer nenhum crime estatístico ali, de falar que uma coisa é causal quando na verdade não é. Mas uma parte bastante importante que as pessoas não levam muito em conta é a expertise do domínio. Você precisa entender o que se passa na cabeça de um fraudador, qual é a metodologia que ele usa para fazer uma fraude, no caso do escopo de fraude. Então, conhecer bem o domínio que você está trabalhando é de suma importância para a ciência de dados. E talvez esse seja dos 3 pontos o ponto mais difícil, porque o cientista de dados está sempre trocando de projeto. Vai lá, entrega um projeto em uma área, tem que entregar um projeto numa outra área e precisa conhecer bastante essa expertise, né? Tentar aprender o mais rápido possível esse novo projeto, essa nova área que ele está trabalhando para conseguir entregar coisas de qualidade ali. Então esses são os 3 grandes pilares da ciência de dados. A maioria dos pequenos conhecimentos que a gente vai ver, das pequenas áreas, tem esses três pilares embutidos. Pouquíssimas coisas eles são só estatística ou só domínio de negócio. Geralmente eles têm uma intersecção entre esses 3 grandes pilares. Aqui na imagem de cima, a gente tem, talvez a resolução seja baixa, a gente tem algumas dessas pequenas coisas que eu me referi. Então, por exemplo, essa trilha vermelha é a trilha de visualização. Faz parte do escopo do cientista de dados conseguir apresentar de forma clara, de forma legível, as suas conclusões, as suas interpretações sobre os insights nos dados. Existe toda uma ciência de como faz isso bem feito, a ordem das cores, quantas dimensões a gente coloca no gráfico. Então não é nem um pouco simples, a gente vai passar por algumas técnicas aqui. Um outro exemplo é essa trilha verde, que é a trilha de programação. Então é importante você conhecer algumas técnicas mais avançadas de programação, embora não seja o core do cientista de dados, para você realmente conseguir tratar volumes de dados muito grandes. Você conseguiria até fazer ciência de dados, entre muitas aspas, para dentro de um Excel, mas você estaria muito limitado. Então, conseguir trabalhar com volumes muito grandes de dados, conseguir fazer operações que rodem dentro de um tempo razoável, não demore 6 anos para rodar, são particularidades técnicas dentro do escopo da ciência de dados. Existem muitas características para a gente explorar, eu não vou cuidar de todas delas agora, mas aqui está um bom escopo, um bom resumo de um acatado aqui de técnicas diferentes, né?
sejam elas estatísticas aqui na trilha azul, sejam elas nesse toolbox de fazer scrapping, seja aqui na área de processamento de linguagem natural, como é que a gente tira insights de textos, cria modelos preditivos através de texto e assim por diante. Então, você vê que é um escopo bastante grande, poucos cientistas de dados conhecem todos esses pontos, a maioria se especializa em um ou outro ponto para desenvolver os seus trabalhos. Por último, eu vou falar novamente um pouco mais sobre a diferença aqui dessas três profissões, né? O Data Analyst, o Data Scientist e o Data Engineer. Todos eles têm em comum que trabalham com dados. Esse gráfico foi feito por um amigo nosso, o Avi, da Digital House, e com informação de um pessoal da Julia, o pessoal do iFood, mas acho que ele ilustra bem a ideia de que existem diferentes pilares, existem esses três pilares, e dependendo de onde você se especializa, se você vai mais para a parte de software, de desenvolvimento, se você vai mais para a parte de negócio, ou se você vai mais para a parte de ciência, de estatística, você acaba tendo profissões diferentes ali. E aí esse pessoal todo se junta para criar os projetos de machine learning e de data science dentro das empresas. Era isso. Valeu!